Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael e eu estou de mudança com a minha família para o Canadá para iniciar o meu doutorado em filosofia na Universidade de Montreal no ano que vem. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre o meu doutorado, né? No primeiro vídeo que eu fiz aqui no YouTube, eu vou deixar aqui no card, caso você ainda não tenha assistido, mas eu falei sobre o nosso plano Canadá como um todo, né? Então, eu detalhei toda a questão burocrática, toda a questão de valor e, enfim, dei o máximo de informações que eu consegui para você que está se organizando, para você que está pensando, considerando o Canadá como uma possível porta de entrada, seja para os estudos ou para o trabalho. Acabei comentando também sobre o meu processo de doutorado, como foi conseguir orientação com o professor, mas hoje, em vez de falar sobre valores e datas, eu queria conversar sobre o processo em si e também dar algumas dicas para você que talvez, assim como eu, queira fazer um doutorado no Canadá, porque ele é um pouco diferente de um college, ou mesmo de um mestrado ou de uma graduação, né? Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso, vou dar algumas dicas também. É claro que o processo de doutorado varia de área para área, então eu vou relatar a minha experiência na filosofia, o que me foi pedido, quais foram os documentos, enfim, testes de proficiência e tudo mais que eu puder ajudar. Caso você tenha alguma questão em específico, deixa aqui nos comentários e eu vou tentar responder, eu vou tentar te ajudar, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá. Vamos começar falando sobre a ideia de fazer um doutorado, porque eu acho que tudo começa por aí, né? Tudo começa com essa fagulha que de repente você vira e fala, putz, acho que eu quero fazer um doutorado, né? Se você 90% das pessoas que pensam em fazer um doutorado vem de um mestrado, né? Claro que existe o que a gente chama de doutorado direto, que você pula o mestrado, né? Mas a maior parte das pessoas faz um mestrado e depois um doutorado, então a pessoa já está mais ou menos acostumada com a área acadêmica. No meu caso, eu defendi o mestrado em maio de 2022 e eu tava assim, de saco cheio de tudo. Dei uma longa pausa na minha carreira acadêmica, não publiquei artigos, não participei de congressos, saí dos grupos de pesquisa, enfim, eu estava bem saturado. Foi um momento bem pesado, acho que politicamente, economicamente, e fazer um doutorado naquela época estava fora de cogitação, né? Mas, como várias pessoas me disseram, inclusive a minha orientadora de mestrado, a pulga acadêmica ia me picar de novo, e de fato isso aconteceu ali no finalzinho de 2023, por volta de novembro, né? Essa época do ano, outubro, novembro, eu comecei a cogitar a possibilidade de fazer um doutorado. Eu senti saudade da pesquisa, eu senti saudade do, sabe, do fazer acadêmico, porque, assim, gente, sendo muito sincero, eu não acho que um doutorado é para todo mundo, né? Eu não acho que nem um mestrado, nem um mestrado acadêmico seja para todo mundo, porque muitas pessoas têm essa ideia de que um mestrado e um doutorado, ele é algo que você faz porque você já terminou a graduação, então se você quiser continuar estudando, esse é a próxima etapa. E eu não encaro assim, eu acho que quem faz mestrado acadêmico, né, não tô falando de quem faz mestrado profissional, MBA, especialização, tô falando de mestrado acadêmico e doutorado acadêmico. Eu acho que quem opta por fazer uma coisa assim, são pessoas que querem seguir uma carreira acadêmica, né? E a gente sabe que não é todo mundo tem perfil de uma carreira acadêmica, né? De pesquisador, de professor acadêmico. Acho que assim como todas as áreas do conhecimento, atuar na pesquisa em nível superior, né? Na docência em nível superior é algo que tem um perfil de pessoa, né? Assim como para ser, enfim, dançarino, atleta, cantor, né? Não quer dizer que você não pode ser, né? Mas a gente vê vários exemplos de pessoas que fazem por fazer e acabam sendo maus profissionais, porque a pessoa, ela tá ali, mas ela não gosta de dar aula, ou então ela não gosta de ler, né? O que para mim, quando você faz pós-graduação, é muito estranho. E se você não gosta de ler, porque por mais prática que seja a sua área, né, o fazer acadêmico, ele obrigatoriamente envolve leituras, né? E é isso que eu digo que tem um perfil, né? Não tô querendo segregar as pessoas e dizer, ai,
você não pode ter doutorado por isso, por isso, por isso. Não, mas eu digo assim, essa é uma das coisas, né? Se você não gosta de ler, o mestrado e o doutorado vão ser coisas muito penosas para você. Então, enfim, no final do ano passado, no final de 2023, eu comecei a cogitar um doutorado, mas eu não queria fazer doutorado no Brasil, porque é muito difícil conseguir bolsa, está muito difícil, né? Não que é muito difícil, mas atualmente está muito difícil você conseguir uma bolsa. O valor da bolsa, eu moro em São Paulo, né, por enquanto, não cobre os meus custos de vida. Então, assim, para mim não era uma opção eu parar de trabalhar, parar de dar aula. Pra quem não sabe, eu sou professor de francês, que é a minha primeira formação, né? A minha primeira graduação foi em letras português e francês. E eu sou professor de francês desde que eu me formei, desde antes de me formar, na verdade, né? Eu dou aula de francês desde 2016. E pra mim não era uma opção falar assim, então não vou mais dar aula de francês e vou só fazer doutorado com a bolsa. A bolsa da CAPES de doutorado atualmente está em R$3.500, né? No ano que eu tô gravando esse vídeo. Passou por um reajuste, porque ela era de 2.200, se eu não me engano, antes desse governo do Lula, né, atual. O Lula reajustou, mas mesmo assim ele tá bem abaixo do que é necessário para você viver em uma capital como São Paulo, né? Acho que isso é realidade também em várias outras capitais, né? Capital é sempre mais caro, mas em São Paulo, precisamente, é impossível, gente. Eu não moro com os meus pais, né? Então, assim, é complicado. Cairia muito a minha renda. E também você fica naquela insegurança, né? Porque rolam sim cortes de bolsa, enfim, é bem complicado. Eu também acho que se fazer um mestrado trabalhando do jeito que eu trabalhava já foi muito cansativo, eu acho que um doutorado seria muito pior, sabe? Eu acho que não faria muito bem para minha saúde mental. Nos moldes como funcionam as coisas aqui. Fora isso, eu queria muito ter uma experiência internacional, porque eu não consegui fazer intercâmbio nem na graduação, nem no mestrado por conta da pandemia. Então eu queria muito ter essa experiência internacional, de ir para outra universidade, saber como é a área acadêmica em outro país, né? Porque apesar de ser universidade, cada cultura científica funciona de uma forma, né? Aqui no Brasil, a academia funciona de uma forma, no Canadá, no Japão, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, todos os lugares vão funcionar de maneiras diferentes, algumas grandes similaridades, claro, mas no geral de forma diferente. Então, eu queria passar por essa experiência. E daí, eu pesquisei um pouco sobre doutorados em filosofia. Eu tô fazendo essa transição de carreira já faz algum tempinho, né? Eu comecei uma segunda graduação em filosofia. A minha pesquisa de mestrado, ela já tombava para filosofia. Comecei a me interessar ali, perceber que as minhas discussões eram muito filosóficas, aí investi numa segunda graduação. E o doutorado também queria que fosse em filosofia. Pesquisei na Unicamp, pesquisei na USP, são programas de filosofia, de doutorado em filosofia muito bons, muito sólidos, muito antigos. Deixei ali, né, em stand-by as datas, eu sabia que as inscrições normalmente eram no segundo semestre, então, se a gente estava no final de 2023, era algo para ser pensado ali no segundo semestre de 2024. E, ao mesmo tempo, eu comecei a pesquisar as universidades fora do Brasil. Então, essa é a primeira dica. Se você tem vontade de fazer doutorado fora, entra no site das universidades, né? Acho que a gente sempre tem que sonhar alto, então eu geralmente entrava nos sites das universidades mais famosas de cada país, né? Na Humboldt, por exemplo, em Berlim, ou na Universidade Livre de Berlim, na Sorbonne, em Paris. Acho que a gente sempre tem que sonhar alto, né? Porque se a gente vai dar um passo tão grande, por que não tentar dar o maior passo que a gente conseguir? O máximo que a gente vai receber é um não, e o não a gente já tem. Então, comecei ali a pesquisar. Entra no site, entenda como funciona o processo de doutorado naquela universidade, porque, como eu falei, cada país vai ter as suas especificidades. Alguns vão pedir projetos de doutorado mais longos, alguns vão ter algum tipo de prova, alguns vão pedir certo nível de língua, né? Temos programas mesmo, sei lá, na Alemanha, que vão ser ofertados em inglês, depende muito da área. O pessoal da tecnologia vai achar muitos programas de doutorado em áreas da tecnologia, né, que são em inglês.
Mas na filosofia é mais difícil. Na filosofia, geralmente, você tem que saber, você tem que ter um bom nível de língua no idioma do país, né? Então, se eu fosse para a Alemanha, teria que ter um bom nível de alemão, o que eu não tinha na época. Na época eu estudava alemão, mas não o suficiente para fazer um doutorado. E aí fui filtrando as opções, fui dando uma olhada na França, né, por conta do francês, da Bélgica, na Suíça. E nesse meio todo surgiu o Canadá, né? Porque a gente conversou com um amigo, eu e meu marido, na época namorado, hoje em dia marido, a gente começou a conversar sobre isso com um amigo que tinha imigrado para o Canadá há alguns anos. E ele falou: nossa, eu acho que o Canadá é muito perfil de vocês, né? Eu acho que, principalmente por uma questão de ficar depois. E eu falei: de fato, isso é verdade, porque como eu não tenho cidadania, o Rafa também não tem cidadania, é muito difícil pra gente ficar na Europa, por exemplo, depois do doutorado, dependeria de conseguir um emprego, enfim, coisas que estão fora do nosso controle, são variáveis muito instáveis. Então eu comecei a cogitar o Canadá, mas desde sempre cogitei a parte francófona. Comecei a entrar no site das universidades canadenses no Quebec, então vi as 4 maiores ali da região de Montreal, que é uma cidade que para mim fazia muito sentido ir para Montreal, ir para uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, e fiquei em dúvida entre a Concordia, a McGill e a Universidade de Montreal. Então, assim, faça muitas pesquisas, né? Compare os prós e contras de cada universidade, eu acho que isso é muito importante, para entender qual delas tem o seu perfil. Para mim, a Universidade de Montreal ela se diferenciava muito pelo fato do ensino ser em francês, enquanto que na Concordia e na McGill o inglês é muito forte, principalmente na McGill, né? E aí eu entrei no site do Departamento de Filosofia da Universidade de Montreal e pesquisei a lista de professores para encontrar algum professor que me interessasse, né? Isso antes já tinha lido por cima, assim, os requisitos de doutorado, sabia que eu me encaixava neles, mas de nada adiantaria se eu não encontrasse um professor com quem eu nutrisse alguma simpatia, né? E fizesse sentido a gente trabalhar juntos. E aí encontrei o professor que tinha um currículo bem impressionante, bem interessante. Não era exatamente na área de tecnologia, mas a pesquisa dele englobava tecnologia. Ele trabalha com fenomenologia e ele trabalha muito com um conceito de percepção plástica. Né? Entender que a nossa percepção do mundo, a nossa percepção dos fenômenos do mundo, eles são atravessados por várias áreas, dentre elas a área tecnológica, né? Então, muitas coisas vão moldar a forma como a gente consegue perceber o mundo, ter acesso aos fenômenos do mundo. E para ele, a tecnologia é um fator essencial. Então, a gente tinha esse ponto de contato. A minha pesquisa é sobre inteligência artificial, não só sobre inteligência artificial, mas principalmente, mas digamos que ela é sobre tecnologias imersivas nesse momento da 4ª Revolução Industrial, então realidade aumentada, realidade virtual. E a minha ideia no doutorado é entender os limites dessas tecnologias, questões éticas envolvendo elas, mas principalmente a forma como a humanidade vai ser transformada a partir do momento em que a gente cotidianamente tem um contato muito grande com esse tipo de imersão, né? A gente tem até dificuldade de distinguir o que é uma produção tecnológica e o que de fato é uma produção humana, né? Nossa experiência de mundo, a nossa vivência de mundo, hoje em dia, ela é muito atravessada por recursos tecnológicos altamente imersivos e principalmente a inteligência artificial, ela tem um papel crucial no século XXI, justamente por ela borrar as fronteiras entre o que é humano, entre o que é maquínico, entre o que a gente chama de criatividade, né, e o que seria a criatividade, o que seria, de fato, algo natural, algo biológico, algo inteligente. Então, são todas essas questões que estão no meu projeto de doutorado e que tem a ver com a nossa percepção de mundo. Justamente são pontos que dialogavam muito com a pesquisa desse professor. Eu achei assim, quando eu vi o currículo dele, eu falei, cara, casa muito com a ideia que eu quero
desenvolver ao longo do doutorado. Então, depois de ter entendido que eu queria ir para a Universidade de Montreal, que eu queria fazer doutorado com esse professor, eu fui ler com calma os requisitos do programa de doutorado em filosofia, né? E eles pediam algumas coisas específicas, mas que eram tranquilos, assim, nada demais. Mas o primeiro passo de todos era que um professor aceitasse ser o meu orientador. Então, saiba que na América do Norte e na Europa é muito comum que você precise ter uma carta de um professor dizendo que ele aceita te orientar antes de você poder se candidatar para o doutorado de fato, né? Então, você só se torna elegível para submeter a sua aplicação, né, a sua demanda, se você for aceito por um professor, né? É um pouco diferente do Brasil, por exemplo, em que a gente passa por um processo seletivo, você indica um professor que você queira que te oriente. Normalmente, esse pedido vai ser respeitado. No Canadá, né, nos Estados Unidos, assim que é diferente, na França é assim, você precisa ter essa aceitação prévia. Então, peguei o e-mail do professor, foi bem fácil de achar, ele deixa bem público as informações dele, ele tem um site, isso é muito comum também, fora do Brasil, os professores terem sites em que eles reúnem as publicações, os contatos, enfim, todo o background profissional deles, e mandei um e-mail para ele, ali por volta de fevereiro. Então vejam, eu fiquei entre novembro e fevereiro matutando essa ideia, amadurecendo essa ideia, fazendo muitas pesquisas, e em fevereiro tomei a coragem e escrevi um e-mail bem formalzinho para ele. Nesse e-mail eu começo falando: olá, eu sou Rafael, sou brasileiro, tenho formação em tal e tal e tal, eu tenho intenção de fazer doutorado em filosofia, vi o seu currículo, achei muito interessante e eu gostaria de discutir com você se você está aberto para orientação, se existe espaço para minha pesquisa dentro da sua pesquisa, e detalhei o que eu queria fazer de pesquisa, né? Falei para ele que eu falava francês, eu escrevi o e-mail em francês, né? Mas eu falei para ele que eu dominava bem o francês, dominava bem o inglês, tinha noções de alemão e tudo mais. E ele, para minha surpresa, ele respondeu no dia seguinte, o que é uma coisa relativamente incomum para os professores. E ele disse que ok, ele achava a minha pesquisa muito legal, mas que ele precisava de um projeto de pesquisa. Eu passei o carnaval todo escrevendo esse projeto e mandei para ele. A gente ficou o tempo todo discutindo, fazendo melhorias no projeto. Ele foi muito solícito, um querido. Enfim, versões e versões e versões. Acabou que ele me deu a carta, né? E aí eu podia fazer os procedimentos de admissão na universidade. A Universidade de Montreal, o Departamento de Filosofia, pede o projeto, né? A carta de aceite. Ela pede um plano financeiro, em que você vai ter que detalhar um pouco como você pretende financiar a sua pesquisa. Não se desespere nessa parte, né? Se você trabalha como autônomo, como é o meu caso, eu falei para eles que eu pretendo continuar dando aula, né? Que eu tenho um número estável de alunos, né? Que eu já atuo nessa área há muito tempo, então que para mim é uma renda com a qual eu posso contar. Enfim, uma coisa bem simples. Fui atrás de bolsa também, até o momento eu não tenho bolsa. Talvez você, dependendo da sua área, você tenha um pouco mais de sorte do que eu nesse quesito bolsa, né? Áreas que tem mais fomento, né? Como as áreas biológicas, as áreas da tecnologia, é um pouco mais fácil. As humanidades, como sempre, sofrem, não é só no Brasil, né? Mas enfim, comecei esse processo, comecei as traduções dos meus documentos também, porque eu não precisei fazer equivalência de diploma, mas para o Canadá especificamente, mas eu precisei traduzir, e tradução juramentada de todos os meus diplomas, de todos os meus históricos. De novo, eu vou deixar o vídeo do Plano Canadá para você saber quanto custou tudo isso. É um pouquinho caro, não vou mentir, tá? Mas você encontra um precinho ok. Eu fiz as traduções juramentadas em inglês, porque a Universidade de Montreal disse que poderia ser tanto em inglês quanto em francês. E o inglês, ele é um pouco mais barato por ter mais tradutores trabalhando com o inglês, né? O francês é um pouco mais caro. Então, como podia ser um ou outro, eu optei por inglês.
também pelo fato de que eu poderia usar esses documentos em outros países caso, por algum motivo, o Canadá não desse certo. Então, mandei toda essa papelada, toda essa documentação, e aí era a hora de me preparar para os exames de proficiência. Essa é uma parte muito importante para você que pretende fazer doutorado. Aqui no Brasil, normalmente você precisa saber 2 idiomas no doutorado, porque quando a gente entra no mestrado, a gente tem que fazer uma prova de proficiência nas línguas aceitas pelo programa. Por exemplo, no meu mestrado, eu podia escolher entre inglês e japonês. Eu fiz a prova em inglês. Se eu tivesse feito doutorado no Brasil, muito provavelmente eu não ia poder usar o inglês como língua estrangeira. Então, eu ia precisar escolher outra língua dentro do programa. Eu sei que na USP, a filosofia aceita inglês, francês, alemão e espanhol, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se eles aceitam italiano. Talvez sim, mas eu não tenho certeza. Então, faria em francês, né? Mas vejam só que você vai precisar de outro idioma. No Canadá, eles queriam que eu tivesse um bom nível de francês, né? Um nível... Eles não detalham no site qual é o seu nível, mas eles dizem que você tem que, né, maîtriser, então dominar o francês e ter uma boa capacidade de comunicação e leitura em inglês. Mas também eles não dizem o quão bom, né, em níveis objetivos isso tem que ser. Eu troquei uns e-mails com o responsável pelo departamento e ele me detalhou que em francês tinha que ser um C1. Mas ele falou assim, eu acho que é um C1, ele não me deu certeza. Mas enfim, normalmente é um C1, né? Para doutorado, normalmente eles vão pedir um C1 ou C2 no idioma. O que significa isso, né? Quando a gente fala de A1, A2, C1, C2, a gente tá falando do quadro, o quadro comum europeu de referência para idiomas, né? Não sei se exatamente o significado da sigla, eu vou deixar aqui embaixo, mas é mais ou menos isso. E é um documento elaborado dentro da Europa, dentro da comunidade europeia, para enquadrar os níveis de proficiência que um falante estrangeiro pode ter. O A1 é o mais básico e o C2 é o mais avançado. Então vejam que para o mestrado, normalmente eles vão pedir um nível B2, se for um mestrado que tenha muita leitura, que seja um mestrado muito baseado em textos ou em conhecimentos de língua, como direito, história, filosofia, podem pedir um C1 para o mestrado e um C2 para o doutorado, né? No meu caso, era mais ou menos ali um C1, mas enfim, se eu a maior nota que eu tirasse, melhor seria. Então, comecei a me preparar para as provas de proficiência. Eu estava empenhado em fazer o TCF, que é a prova de proficiência em francês, né? E ela é muito parecida com o DELF, só que eu acho o modelo de prova dela mais tranquilo. Além disso, diferente do DELF e do DALF, primeiro, né? O que é o DELF e DALF? DELF é o que a gente chama de Diplôme d'études en langue française. E você escolhe o nível que você vai fazer. Então, você vai fazer um DELF A1, você vai fazer um DELF A2, B1, B2. O C1 e o C2 chama DALF, né? Que é um Diplôme approfondi en langue française. E o modelo de prova do C1 e do C2, ele é bem específico. É um modelo bem exigente na forma como ele funciona, né? Já o TCF, ele é como o IELTS ou como o TOEFL, de inglês, né? Você não escolhe o nível, você faz a prova e dependendo da sua nota, você é ranqueado em algum dos níveis, né? Então, eu preferi fazer o TCF, eu acho que era... E também o TCF tinha mais datas, porque o DELF, ele tem momentos... O DELF e o DALF, eles têm momentos específicos do ano em que eles são aplicados. E eu lembro que eu comecei a cogitar fazer tudo isso em março. Eu acho que teve uma sessão do DALF, né? Se eu fosse fazer, eu ia fazer o DALF. Ele tinha uma sessão em março, se eu não me engano, mas estava muito em cima para eu estudar, para eu me preparar, porque não é só saber o idioma, você tem que aprender a fazer a prova em si. E eu falei, não vai dar tempo, é melhor eu me programar e fazer a próxima sessão. Só que a próxima sessão ia ser só em junho. E tinha toda a questão do visto, não sei o quê. Eu falei, não, olha, melhor eu fazer o TCF, porque caso dê ruim,
no TCF. O TCF tem aplicações quase todo mês. Então eu posso fazer de novo, né? E vai ser mais tranquilo. Então eu optei por fazer o TCF. E também eu já estava mirando na questão da imigração, porque para a imigração você também precisa ter testes de proficiência. Eu queria criar o meu perfil nos programas de imigração do Canadá e para você ter pontos pela língua, você precisava ter provas de proficiência. Então, vi que o TCF, tanto o DALF e o TCF eram aceitos, então falei que o TCF parece que tem mais vantagens. Ele era levemente mais caro, mas, enfim, ele para mim parecia o mais adequado para minha realidade. Então comecei a me preparar para o TCF. Como eu falo francês todos os dias, ele faz parte da minha rotina. A preparação foi mais tranquila, eu baixei alguns materiais na internet, comecei a fazer exercícios nos moldes da prova, tentava muito cronometrar o tempo que eu demorava para responder as perguntas, porque você tem tempo em cada sessão do teste, né, da compreensão oral, compreensão escrita, você tem um tempo X para terminar todas as questões. Na compreensão oral, você só pode ouvir o áudio uma vez, né? Isso é uma coisa diferente, porque, por exemplo, no Delphi, até o B2, você ouve cada áudio 2 vezes. No C1 e no C2 também. Mas no TCF, não, você só ouve uma vez. E você não pode voltar. Só que depois, você tem um tempinho. Quando chega na compreensão escrita, você pode voltar para a compreensão oral, para as questões da compreensão oral, e mudar as suas respostas. Você só não pode ouvir de novo. E aí, na compreensão escrita, você tem um tempo determinado, não lembro quantos minutos eram. Era o quê? Uns 40, talvez? Não lembro, gente. Mas vocês acham fácil isso na internet, quanto tempo era. Mas, no geral, eu acho que foi bem tranquila a prova para mim. Tudo no computador. Eu tive que ir presencial em uma unidade da Aliança Francesa. E fui muito bem recebido. Tinha na sala umas 9 pessoas, talvez, né? Por aí. Como era o TCF Canadá, todas elas queriam ir para o Canadá, né? Uma coisa que me surpreendeu é que os áudios não eram no sotaque do Canadá, os áudios eram no sotaque da França. Acho que teve um ou outro que era com accent québécois, mas no geral, todos com sotaque da França. Então teve essa primeira parte de manhã, e aí depois, na parte a gente teve uma pausa pro almoço, e a gente voltou para fazer a prova oral. Ela é presencial, então tem uma pessoa, um professor que fica na sala com você, e ele vai te fazer perguntas, ele vai conduzir a prova. É gravado, porque eles mandam isso depois para a França, isso tem uma dupla correção, né? Então o professor dá a nota dele, o aplicador dá a prova dele, e depois isso vai para um examinador na França também, que vai ver se a nota faz sentido, né? Dentro do que foi produzido pelo aluno. E tirei uma boa nota, consegui um C1, C2, né? Fiquei bem feliz, bem satisfeito com a minha nota. Claro que a gente sempre quer mais, eu queria C2 em tudo. E em seguida, eu fui me preparar para o IELTS, né? Na verdade, eu me preparei para os dois ao mesmo tempo, né? Eu tinha agendado o TCF para abril e o IELTS para maio. O IELTS é um dos únicos 2 exames até então aceitos para imigração no Canadá. Ele não era um requisito para o doutorado, mas eu acho que é legal ter, ainda mais se você pensa em imigrar para o Canadá. E na questão do inglês, eu fazia aulas particulares, principalmente para o speaking e para o writing, né? Porque diferente do francês, eu não tenho tanto contato com a produção em inglês. Então eu leio muito em inglês, eu ouço muitas coisas em inglês, a gente está bombardeado por mídias estadunidenses, mas produzir em inglês é algo que para mim não é tão natural, eu não tenho tantas ocasiões de falar e escrever em inglês. Então achei que seria bacana ter aulas com um professor focadas no IELTS, porque é um modelo de prova bem específico, e por melhor que você fale o inglês, você tem que aprender o que os examinadores do IELTS querem que você faça, tá? Isso pode ser algo meio frustrante, porque você está acostumado a falar as suas ideias de uma forma e, de repente, eles querem que você fale de outra forma, tá? Então, se acostumem com isso, aprendam a fazer o que é solicitado, a produzir
as redações no modelinho, sabe? Aquela coisa bem Enem. Também é a mesma coisa, né? Você não pode falar de qualquer jeito, você tem que falar do jeito que o Enem espera que você fale. Isso é meio chato, tá? Por isso que eu acho que você tem que se preparar para as provas. Se preparar para fazer a prova do jeito que eles esperam que você faça. Fiz presencial, fiz uma cultura inglesa, aqui em São Paulo. Diferente do TCF, eu não me senti tão à vontade. É bem tenso o clima, porque é bem protocolar, sabe? Você tem que guardar todos os seus objetos numa salinha. Você não pode conversar com os outros candidatos, porque eles podem entender que você está trocando informações. A sala é filmada, então tanto a sala de espera quanto a sala do exame é filmada. Se você vai no banheiro, o aplicador tem que ir com você, enfim. 1 milhão de coisas, você não pode usar lapiseira, porque você pode colocar coisa dentro da lapiseira, tem que ser lápis. Um surto, gente, um surto. Garrafinha só, transparente. Você não pode nem ficar de relógio se o relógio for um relógio digital. Só pode se for relógio analógico. Então, assim, um surto, tá? É bem protocolar, e te deixa meio tenso. Acho que isso atrapalha um pouco o seu desenvolvimento. Eu fiquei bem nervoso, principalmente na parte do speaking. Porque a aplicadora, ela era bem cortês, sabe? Ela era bem polida, então você não tinha aquele espaço de simpatia. Ela abre o negócio, ela fala, e ela começa o script, ela assim, welcome to... E ela começa a falar com você, ela faz as perguntas, ela, ok, part 2, e aí começa, ela, ok, part 3. E aí termina, ela assim, então vou te acompanhar até a saída, thank you very much, e fecha a porta e pronto, sabe? Você fica na sala, no momento que você entra, até o momento que você sai, você não consegue nem falar pra moça, tipo assim, ai, que dia lindo hoje, né? Tipo assim, pra dar uma quebrada no gelo, te deixar mais à vontade? Não, sabe? Mas enfim, consegui uma nota legal, consegui um C1 como nota geral no inglês, e pra mim era mais que suficiente, já ia me dar muitos pontos, tanto no sistema de imigração, quanto eventualmente se eu precisasse comprovar essa proficiência em inglês para o doutorado, né? Então essa parte de exames de proficiência garantidas, já tinha encaminhado toda a minha documentação, continuei em contato com esse professor, e aí, alguns meses depois, mais ou menos uns 2 meses depois, veio a resposta da minha admissão, né, que eu tinha sido admitido definitivamente, então sem uma admissão que eles chamam de condicional. Eu tava com muito medo de receber uma admissão condicional pelo fato de eu ainda não ser formado em filosofia, né? Porque eu tô terminando essa segunda graduação em filosofia, então, para todos os efeitos, eu sou formado e tenho mestrado em letras. Me disseram que o que poderia acontecer é que eu tivesse que fazer um ano de propedêutica, que é como se fosse um ano preparatório. Você faz um ano intensivo de estudos no seu domínio, tá? Então, fiquei sabendo que isso é algo comum no Canadá. Não sei se em outros países isso é comum também, mas no Canadá isso acontece. Se eles acharem que você tem um currículo legal, mas que talvez te falte um pouco de conhecimento específico da área, caso você não seja 100% da área, como é o meu caso, eles podem te pedir para fazer um ano de propedêutica e te dar uma admissão condicional. Por que condicional? Porque você ser aceito vai depender de você completar esse ano de propedêutica, né? Então, para minha sorte, não precisei fazer a propedêutica, recebi uma admissão definitiva. E aí, com a admissão, fui cuidar de todos os processos de visto, né? Que não vou falar sobre isso aqui, porque já tem vídeo no canal sobre isso. E o foco desse vídeo é a questão do doutorado em si. E justamente eu acho que é isso, gente. Eu acho que com isso a gente encerra essa saga, né? Da admissão. Eu tô num processo agora de escolher as disciplinas que eu vou fazer no primeiro trimestre. As universidades canadenses funcionam por trimestre, então um ano vai ter 3 trimestres letivos, né? Então o trimestre de inverno, que começa em janeiro, o trimestre de verão, que começa ali por maio, e o trimestre de outono, que começa no final de agosto, começo de setembro, tá? Então, o meu doutorado, ele começa oficialmente no trimestre de inverno 2025, então dia 8 de janeiro. E agora que nós estamos no final de outubro, quando eu tô gravando esse vídeo, tá no momento de escolher as disciplinas de doutorado. E eu queria fazer 3 disciplinas agora no inverno, né? Porque para quem tá assistindo esse vídeo e tá numa graduação, por exemplo, pode achar meio esquisito, falar assim, nossa, mas você só vai fazer 2 disciplinas?
E é meio bizarro, né, pensar que 3 disciplinas é muito, mas é que a carga de leitura é muito grande, né? A gente tem que ler muito, a gente só vai para a universidade uma vez, então eu vou... As 2 disciplinas que eu escolhi, que eu já vou contar para vocês, uma é na quarta-feira de manhã e outra na quinta-feira de manhã. Então, só vou para a universidade obrigatoriamente 2 dias, né? E nos outros dias eu posso escolher se eu vou ou não. Mas a carga de leitura é muito alta, né? A gente lê muito de uma semana para outra. Então, se você faz 3 disciplinas, você vai ter muita coisa para ler, fora as coisas que você vai ler específicas para sua tese. Então, assim, gente, humanamente é impossível. Ainda mais eu que vou continuar dando aula de lá, né? Porque o fuso horário é 1 hora de diferença, então eu consigo. Eu estou animado, acho que vai ser legal. Eu escolhi fazer 2 disciplinas, fenomenologia, que inclusive vai ser ministrada pelo meu orientador, e também questões de ética contemporânea, que eu acho que vai me ajudar muito a aprofundar as questões que eu tenho sobre tecnologia, sobre ética tecnológica no século XXI, né? E como que a gente ainda está engatinhando nesse processo de definir limites éticos para IA, né, para realidade virtual, realidade aumentada, enfim, todas essas questões, principalmente inteligência artificial. Então, tô animado, acho que vai ser bem legal. Tô ansioso para ver como funcionam as aulas de doutorado no Canadá, como é ser doutorando no Canadá. Achei um barato, muito legal que quando você vira estudante en rédaction, né, você está escrevendo sua tese e você ganha direito a uma salinha na universidade, tipo uma salinha sua. Isso é o máximo, gente, é outra estrutura. Eu me inscrevi para 4 bolsas e 3 me deram negativas. Disseram que meu currículo é muito bom, mas que a concorrência é muito grande. E eu entendi que é isso. Eu vou precisar passar esse primeiro ano participando de grupos de pesquisa. Eu já estou em um, inclusive, sobre inteligência artificial, mas vou precisar construir, sabe, esse networking, esse histórico acadêmico mesmo, né, de notas em disciplinas, mostrar que eu sou um bom aluno de doutorado, para então no ano que vem, né, poder concorrer e ter mais, digamos, arsenal para me destacar nessa concorrência canadense. Mas o que me deixa otimista é que, embora a Universidade de Montreal seja pública, no Canadá não existe concurso público, né? Então a universidade contrata quem ela quiser, né? Como uma empresa. Então existem postos como se fosse um monitor de graduação, né? Em francês a gente chama de auxiliaire d'enseignement, que seria um teacher assistant, ou um research assistant também, isso existe, né? Um auxiliaire de recherche. Isso é pago, né? Doutorandos, pelo que eu andei olhando ali, a gente recebe $19,95 por hora. É um valor legal, é maior que a hora do salário mínimo, né? Que no Quebec, se eu não me engano, é $15 e alguma coisa. E, claro, isso vai depender de quantas horas você vai trabalhar, mas é legal, né? Porque isso no Brasil é de graça. Então, assim, eu fui monitor de disciplina da graduação e é por amor à profissão. E legal que no Canadá seja assim, porque dá pra você viver só disso? Provavelmente não. Mas já dá pra você dar uma aliviada numa profissão secundária. Estudantes podem trabalhar 20 horas atualmente no Canadá. Mas, por exemplo, se eu conseguir uma posição de auxiliar d'enseignement, eu posso dar menos aulas de francês e compensar isso ganhando em dólar, trabalhando na universidade na minha área. Isso é muito legal. A Universidade de Montreal ela também tem influencers, que eles chamam de embaixadores. E são pessoas que vão ser a cara da universidade. Então você vai aparecer em foto, você vai aparecer em vídeo, você vai fazer vídeos para a sua comunidade. Então eu sou brasileiro, fazer vídeos em português, falando sobre venha para a Universidade de Montreal, né? Como funciona o doutorado, tipo, o que eu faço aqui no YouTube, só que ganhando para isso, né? Eles pagam para você ser a cara da universidade. Isso também é muito legal. Então, assim, existem muitas possibilidades de você ir se arranjando como aluno. E aluno de doutorado normalmente tem preferência, porque você tá quase ali no último grau da escala acadêmica. Então, você tem muita experiência, né? Você pode ser muito útil para ajudar dentro da universidade. Você pode conseguir um estágio numa biblioteca, né? Então, assim, existem muitas coisas que você pode fazer
quando você tá no Brasil, é meio difícil de você ir se arranjando, mas eu sou muito otimista em pensar que quando você chega lá, quando eu chegar lá, as coisas vão se arranjando, né? Porque você vai sendo visto, você vai sendo nas aulas, os professores vão te notando, vendo seus trabalhos, vendo as suas notas, te recomendando para trabalhos e, enfim, né? Acho que com isso você vai se arranjando, né? Gente, o vídeo já ficou gigantesco, né? Eu não queria ter falado tanto, mas vocês sabem que eu gosto de dar o máximo de detalhes possíveis. Espero que, de alguma forma, tenha ajudado você que tem o plano de estudar no Canadá, seja fazendo doutorado ou talvez alguma outra área parecida, né? Algum outro nível educacional parecido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque você fica sabendo assim que eu publico um vídeo novo toda semana, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!